Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para vocês UFC. Eu sou o Lanzito para falar brasileiro, ou seja, os jogos da 28ª rodada, né? Você que está um pouco atrasado aí, porque ontem eu tive problemas técnicos aí, mas agora vamos executar aqui o vídeo com muita procedência, né? Falando aqui da 28ª rodada, no caso a rodada que iniciou nesta última, no caso no último domingo, né? No caso do duelo que foi antecipado entre São Paulo e Avaí do Morumbi. E no caso aí o Tricolor acabou ganhando aí por 4-0. Destaque aí para o belo gol do Patrick, né? O famoso gol alá super campeões aí. Quem pegou aquela referência, hein? São Paulo teve uma grande atuação aí antes do duelo aí pela final da Copa Sul-Americana. E dando continuidade à rodada, também tivemos a partida entre Santos e Atlético Paranaense, né? O jogo foi realizado na última terça-feira, onde a equipe da Vila acabou levando a melhor, vencendo por 2-0 aí. Destaque aí para o Luan, que fez o primeiro gol do Santos ali aos 35 minutos da primeira etapa aí, né? O Luan, que estava encostado lá no Corinthians, foi emprestado agora ao Santos, né? Tá atuando aí pela equipe da Vila. Aí desencantando aí, fazendo um gol aí, já mais um bom tempo que ele não fazia um gol profissionalmente. Agora, será que vai retomar o caminho dos gols aí e conseguir retomar o restante da carreira? E no final da segunda etapa aí, né? Teve uma jogada aí onde acabou desviando o defensor do Atlético Paranaense, né? Gerando o segundo gol e assim, terminando assim, Santos 2, Atlético Paranaense 0, né? No caso, com o resultado, o Santos ali fica na décima colocação, enquanto o Atlético Paranaense continua ainda dentro do G6, na sexta colocação. E nos jogos da quarta-feira, né, jogos que deram continuidade à rodada. No Maracanã tivemos o duelo entre Fluminense e Juventude, onde a equipe do Diniz aí, o dinizismo aí, mais uma vez aí, acabou dominando o jogo aí, vencendo o Juventude por 4-0, no caso aí com o gol do Germancano aos 19 minutos da primeira etapa, no caso do Germancano fazendo o seu 16º gol na competição. Ainda no primeiro tempo o Samuel Xavier fez o segundo gol e depois na segunda etapa o John Arias e o Michel Araújo fecharam o placar, terminando assim Fluminense 4, Juventude 0. E no estádio Couto Pereira também tivemos o duelo entre Coritiba e Ceará, né? No caso ali praticamente era um duelo, era um confronto direto ali, né? Relacionado à briga por parte do Z4 e no caso a equipe do Coxa acabou levando a melhor, venceram por 1-0 aí, com o gol ali do Fabrício Daniel aos 30 minutos da primeira etapa. No caso aí com o resultado, o Ceará vem numa sequência aí de 4 jogos sem vencer, quer dizer, no caso 2 jogos, desculpa, dos últimos 5 jogos foram uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Coritiba aí com o resultado aí saindo momentaneamente do Z4, né? No caso aí, tanto os dois aí estão ainda um ponto de diferença da zona do rebaixamento. E na Neoquímica Arena tivemos o duelo entre Corinthians e Atlético Goianiense. O jogo aí tiver bastante movimentado aí, com algumas boas oportunidades, principalmente pelo lado do Corinthians. No caso, a equipe saiu na frente com o Roger Guedes aos 12 minutos da primeira etapa. Poucos minutos depois ali, o Atlético Goianiense empatou com o Wellington Rato ainda na primeira etapa. E na segunda etapa, ele mesmo e o William Alberto fez o gol da virada do Corinthians, terminando assim Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Aí, com os resultados da rodada, o Corinthians acabou fechando ali no caso do G6 ali, só que na quarta colocação. Aí, passando rapidamente pelos demais jogos, também tivemos um grande jogo da rodada aqui que eu posso colocar assim, destacar, né? No caso foi a partida entre Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, e mais uma vez aí a torcida do Lion aí fazendo a festa aí, marcando presença. Mas no caso aí quem saiu na frente foi justamente a equipe do Fortaleza com o Pedro Rocha, aos 18 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo ali, aos 32 minutos e nos acréscimos ali, no final do primeiro tempo ali, o Gabigol fez 2 gols da partida, ele virando o jogo para o Flamengo. Mas na segunda etapa ali, o Fortaleza acabou levando a melhor. No caso, no início do segundo tempo, o Pedro Rocha mais uma vez marcando o segundo gol dele no jogo, né, o segundo Fortaleza. E nos acréscimos ali, o Caio Alexandre deu números finais ao jogo, terminando assim Fortaleza 3, Flamengo 2, aí, uma grande vitória do Lion aí na luta contra o Z4 ali, né, abrir uma certa margem ali para poder cada vez mais se distanciar da zona de rebaixamento, né? Após uma sequência de 3 jogos sem vencer, reencontrando o caminho das vitórias. Vamos aqui para os demais jogos da rodada também, né? Tivemos a partida entre Cuiabá e América Mineiro na Arena Pantanal, onde a equipe do Cuiabá acabou levando a melhor, vencendo por 2-1, no caso ali com o gol do Sid Clay aos 32 minutos da primeira etapa. No segundo tempo ali, o André Luiz fez o segundo gol do jogo. E nos acréscimos ali, o Mastriani diminuindo para o América, terminando assim Cuiabá 2, América 1. No caso, apesar da vitória, ainda o Cuiabá ainda não sai
do Z4 e o América fica ali estacionado na 8ª colocação do campeonato. O único jogo da partida que terminou em 0 a 0 foi a partida entre Internacional e Red Bull Bragantino no Beira-Rio. E no estádio da Serrinha tivemos o duelo entre Goiás e Botafogo, né? Goiás que vem fazendo aí um bom segundo turno aí, tem uma sequência de bons resultados, só que agora acabou aí perdendo em seus domínios aí, tomando um gol ali na reta final ali para o Romildo Del Plagler fez o único gol do Botafogo, terminando assim Goiás 0, Botafogo 1. No caso, é um jogo onde a própria equipe do Botafogo ali finalizou mais vezes, né? No caso foram apenas 6 chutes do Goiás contra 17 do Botafogo, né? No caso do Goiás foi 1 em direção ao gol, do Botafogo 6, né? Posse de bola foi 44 para o Goiás e 56 para o Botafogo. No caso aí as equipes, no caso aí o Botafogo vem uma sequência boa de jogos sem perder, né? Teve uma sequência ruim, agora está tendo uma boa sequência de resultados ali para poder se manter no meio da tabela e obviamente abrir margem ali, né? Manter distância ali para o Z4. E fechando a rodada, tivemos o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras no estádio no Mineirão, onde no caso ali a equipe do Alviverde Ponente acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0 com um gol ali do Murilo, né, no início da segunda etapa, na jogada ali bem trabalhada, né, no iniciando na cobrança de escanteio, ele que acabou, no caso o chute do Gustavo Scarpa que virou um passe para o Moreira ali, manda para o fundo das redes. O Palmeiras aí mais líder do que nunca, né, no caso a equipe que é o melhor mandante, é o melhor visitante, e aí liderando cada vez mais nunca, aí, pavimentando mais o caminho em busca aí do 11º título do Campeonato Brasileiro da sua história. E assim encerramos aqui a 28ª rodada. No caso, o Palmeiras é o líder com 60 pontos, seguido pelo Fluminense com 51, né? No caso, devido aos demais resultados, o Fluminense fechou a rodada na vice-liderança. Em terceiro temos o Internacional com 50 pontos. Na quarta colocação temos o Corinthians com 47. Em quinto lugar o Flamengo com 45 pontos. Na sexta colocação o Atlético Paranaense com 44. Aí fora ali da zona do G6 aí temos o Atlético Mineiro com 40 pontos. Seguido pelo América Mineiro com 39. Na nona colocação, Botafogo com 37. Em décimo, Santos também com 37 pontos. 11º, Goiás com 37 pontos. E em 12º, o São Paulo com 37 pontos. Aí, o São Paulo que está uma sequência ruim de resultados, conseguiu emendar 2 vitórias seguidas. Isso aí cada vez mais ali abrindo margem para a zona do rebaixamento. Em 13º temos o Red Bull Bragantino com 35 pontos. Em 14º, Fortaleza com 34. Na 15ª colocação, Coritiba com 31. E em 16º, o Ceará com 31 pontos. E aí, no caso, aí fechando ali o Z4, temos o Cuiabá com 30 pontos na 17ª colocação. Em 18º, Avaí com 28. Na 19ª colocação, Atlético Goianiense com 22 pontos. Após a derrota para o Corinthians, o Eduardo Batista aí deixando o comando da equipe após 6 jogos. E na lanterna, o Juventude com 19 pontos em 28 jogos. Assim encerrando a 28ª rodada, teremos, no caso aí neste sábado, a maioria dos jogos da 29ª rodada. No caso, no Mineirão às 15 horas teremos Atlético Mineiro e Fluminense. No Beira-Rio, o Internacional recebe a equipe do Santos. Na Arena Castelão teremos Ceará e América Mineiro. No Maracanã às 19 horas temos Flamengo e Red Bull Bragantino. No estádio da Serrinha, o Goiás recebe a equipe do Fortaleza. No estádio da Ressacada, o Avaí recebe o Atlético Goianiense. Na Arena Baixada teremos Atlético Paranaense e Juventude nas 19 horas. E às 21 horas na Neoquímica Arena temos Corinthians e Cuiabá. E no dia 3 de outubro, na segunda-feira, temos Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos. E São Paulo e Curitiba é o jogo que teve a data alterada aí devido à questão do São Paulo estar disputando a final da Sul-Americana neste sábado, dia 1º de outubro. Então, no caso, o jogo será realizado no dia 20 de outubro, às 20 horas no Morumbi, São Paulo e Curitiba. Isso aí é a 29ª rodada da competição aí do Brasileirão. Reta final aí. Vamos saber aí quem vai ser o campeão, quem vai garantir vaga para a próxima Libertadores e também quem vai escapar ou quem vai cair para a Série B de 2023. A sequência aí, esse mês de outubro aí vai ser o mês de outubro das emoções nas divisões nacionais, né? No caso, no mês de outubro aí já teremos as finais da Série C, no caso sábado agora teremos o jogo de ida entre ABC e Mirassol, final da Copa Sul-Americana, teremos as finais da Copa do Brasil, final de Libertadores aí, então vocês acompanhem tudo o canal só no CNFC aqui, porque aqui o mês de outubro vai começar com tudo com muita procedência, hein? Valeu!